no Palmeiras eu fiquei de 69 até 75, quando eu já era profissional. Eu já era profissional e era difícil arrumar um lugar no time, né? Porque o Palmeiras era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, e do Leivinha, César e Ney. Então, eu subi do juvenil para o profissional, mas era difícil arrumar um lugar no lugar do César, do Leivinha, era complicadíssimo, né? Até que em 75 o Brandão me efetivou, aí o Brandão saiu, entrou o Dino Sani, eu no Campeonato Brasileiro de 75, em 10 jogos que eu joguei, eu fiz 7 gols, estava me efetivando na equipe, estava muito bem, mas aí eu tive um desentendimento com o treinador da época, que hoje é meu amigo, está com idade, né, o Dino Sani, mas na época, por um motivo que depois eu posso contar, vou ser sincero para você, eu costumo falar as coisas. Quando eu machuquei o joelho, aí sim teve início a democracia corintiana. Falavam em democracia. Eu havia feito a primeira operação, né? Mas continuava treinando com o pessoal lá, tentando voltar, papapá. E realmente a democracia era um grupinho fechado deles lá, né? Era um grupinho fechado. Era uma democracia corintiana que ia em desacordo com o que eu pensava, com o que o Leão pensava. Olha, um dos motivos que eu acho que talvez seja primordial é que o jogador hoje em dia, com 16, 17 anos, já é vendido para o exterior. 14 anos, 12 anos, 15 anos. Os grandes talentos são vendidos e se dispersam lá pela Europa, uns mais reconhecidos, outros menos. Naquela época, não havia transferência para o exterior em quantidade. Então você pegava um Palmeiras e os jogadores ficavam 10 anos jogando junto. Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, um jogador de futebol, o Mário Mota. Tudo bom, Mário? Tudo bem? Sidney, Duca, prazer em falar com vocês. É uma honra estar tendo essa oportunidade e estamos aí à disposição para falar de futebol, falar dos tempos passados, dos tempos presentes. O que vocês mandarem, a gente vai estar juntamente com as pessoas que estão nos seguindo, né? Esperamos fazer uma boa apresentação. Legal. E quem está aqui comigo hoje, o Duca Reis. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney? Tudo bom, Mário? Que prazer participar desse Ibra Talks tão especial com um ex-jogador de futebol, Mário, goleador. Bem legal. Bem bacana, né? E lembrando todo mundo que esse daqui é um bate-papo, não é uma entrevista. A gente vai bater um papo. Eu estou conhecendo o Mário hoje, eu quero saber sobre ele mesmo, né? E eu queria falar do nosso patrocinador. Primeiro vamos falar da Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda. Os meus livros científicos e livros de ficção estão na Editora Vilese. A gente encontra a Editora Vilese na Amazon e também encontra a Editora Vilese. A gente vai encontrar a Editora Vilese no Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. E também o nosso outro patrocinador, a gente está nos estúdios Ibra, e aqui nos estúdios Ibra, o próprio Ibra está patrocinando a gente. O Ibra é uma empresa de cursos de pós-graduação, cursos intensivos, todo tipo de curso. Tem tudo o que você quiser na área de veterinária, na área de saúde, em outras áreas gerais. E por que fazer o curso do Ibra, Duca? Porque ter o Ibra no seu currículo faz toda a diferença. Beleza, então vamos lá. Quem que está aí com você, Mário? É o meu neto. Ah, é o seu neto? O Diogo. Diogo? O Diogo quer... Tudo que eu faço, ele quer estar presente Ele também. quer estar presente. Então, ele está acompanhando a nossa fala aí. Um abraço, Diogo. Então... ele está sem o fone de ouvido, mas eu falo para ele. Tá legal. Tá bom. E esse daqui, vô? Ai! Vamos lá.
Ele é demais, ele é complicado, ele quer aparecer. Tranquilo. Eu estou falando para ele, estou fazendo podcast, né? Então ele está querendo entender isso daí. Legal. Nossa, amor, por que você me deu uma barriga? Caraca. Então vamos lá. Mário, fala um pouco, você jogou em que times? Olha, eu comecei no infantil do Palmeiras, né? Em 1969, comecei no infantil. Eu havia feito peneira em vários clubes, né? No Juventus, no Corinthians, na Portuguesa. E aí, colocava, naquela época apareciam 100, 150 garotos, né? Aí o treinador perguntava, no Corinthians o Rato, na Portuguesa o Brandãozinho e o Nena, no Juventus outro treinador, aí perguntava quem é centroavante, levanta a mão, quem é goleiro, levanta a mão, tá? Aí eu levantava a mão como centroavante, que eu sempre fui, né? E aí me colocavam 5 minutos como lateral direito, lateral esquerdo, aí eu olhava para o treinador, ele não estava nem olhando. Até que um dia eu fui fazer peneira no Palmeiras, levado pelo meu tio Luiz Mota, que era palmeirense fanático, né? E aí o Julinho me colocou de centroavante, o Julinho Botelho, né? Grande ponta direita. Ele era o treinador do infantil do Palmeiras, me colocou de centroavante e eu, no primeiro treino, fiz 4 gols. Despertou a curiosidade dele, ele mandou voltar. Acho que havia uns 120 garotos. Mandou voltar eu e mais um outro jogador. Aí voltei, fui indo, treinamento aqui, dali e tal, fui efetivado no infantil. Aí no infantil fui jogando, tal, passei para o juvenil. No juvenil do Palmeiras eu fui campeão paulista em 72. Nós ganhamos o Campeonato Paulista, eu fiz 42 gols em 20 jogos. E daí fui convocado para a seleção de Cannes, né, pelo Antoninho na época, seleção brasileira de Cannes. Nós fomos tricampeões lá na França, em Cannes, tricampeões mundial. Aí voltei para o Palmeiras e aí começou a minha carreira como profissional. O Oswaldo Brandão me profissionalizou e eu comecei minha carreira como profissional. Interessante, né? E Não dá naquele suco. quantos anos foi no Palmeiras? Oi? Quantos anos foi no Palmeiras mesmo? Em quantos anos? Quantos anos ficou no Palmeiras? No Palmeiras eu fiquei de 69 até 75, Então quando eu já era profissional. Eu já era profissional e era difícil arrumar um lugar no time, né? Porque o Palmeiras era Leão, Eurico do Espelheiro, Alfredo e Zeca, Dudu e Admir da Guia, e do Neivinha, César e Ney. Então, eu subi do juvenil para o profissional, mas era difícil arrumar um lugar no lugar do César, do Neivinha, era complicadíssimo, né? Até que em 75, o Brandão me efetivou, aí o Brandão saiu, entrou o Dino Sani. Eu, no Campeonato Brasileiro de 75, em 10 jogos que eu joguei, eu fiz 7 gols, estava me efetivando na equipe, estava muito bem. Mas aí eu tive um desentendimento com o treinador da época, que hoje é meu amigo, está com idade, né, o Dino Sani, mas na época, por um motivo que depois eu posso contar, houve um desentendimento. E quase no final de 75, eu tinha 7 gols em 10 jogos, eu estava muito bem. Aí, no final do ano, devido a esse desentendimento, o Palmeiras me emprestou para o Náutico de Recife. Eu tinha 20 anos, 21. E aí, depois eu segui a carreira em outras equipes. Ô Mário, e lá no Palmeiras, como era jogar naquela academia, aquele time fantástico, como você mesmo disse, né? Jogadores que jogaram na seleção brasileira, devia ser fantástico, né? Ali era bicho toda hora, né? Todo jogo tinha bicho, né? O bicho é aquela premiação que nós ganhávamos, né? Sim. E o Palmeiras perdia 3, 4 partidas por ano, né? Então, nossa, era maravilhoso. Eu ainda cheguei a ser campeão do torneio Ramon de Carranza, né? Pelo Palmeiras, em 75. Nós fomos jogar na Espanha lá, ganhamos do Real Sociedad, parece, de 1-0. E na final contra o Real Madrid de 3-1, ou 3-0, não me lembro bem. Mas era maravilhoso, você jogar, nossa, é meu sonho de criança, né, jogar com a Admir da Guia,
jogar com o Dudu, jogar com o Deivinha, meu Deus. Eu tinha 19 para 20 anos, era um garoto. E, graças a Deus, eu fui muito bem. Devido a esse desentendimento, é que um desentendimento muito forte, né? Foi algo inesperado. E aí o Palmeiras resolveu me emprestar para o Náutico. E aí eu joguei no Náutico, depois América, depois Internacional de Porto Alegre, e aí segui minha carreira, Corinthians, Milionários de Bogotá. Aí hoje é outra história, né? Ah, foi jogar em Bogotá também. Então em jogou Bogotá? fora. Jogou fora então também. Não só no Joguei no Milionários de Bogotá, quando eu estava no Internacional de Porto Alegre, em 79, nós fomos tricampeões brasileiros invicto, né? Eu havia, no Campeonato Gaúcho, eu fiz 17 gols em 18 jogos. Aí no Grenal eu machuquei a virilha, fiquei 4 meses parado, já no final do Campeonato Gaúcho. Começou o Brasileiro, eu estava parado, né? 4 meses fiquei com essa distensão na virilha. O Inter contratou o Bira, né? Biraburgo. E eu fui entrando aos pouquinhos, fui entrando aos poucos, tal, no Internacional. E, inclusive, na final do campeonato, contra o Vasco da Gama, na segunda partida do Beira-Rio, quando nós nos tornamos campeões, o primeiro jogo nós ganhamos lá no Rio de Janeiro, 2-0. Me parece que foram 2 gols do Chico Espina. O Enio Andrade, que era o nosso treinador, ele foi no meu quarto e falou: Mário, vou começar com você a final aqui, contra o Vasco. Eu falei, eu vinha me recuperando de uma distensão na virilha, né? 4 meses parado, entrei em alguns jogos, fiz um gol, mas aos poucos, ele ia me colocando devagar nos jogos. Eu falei, não, tudo bem, professor. O Enio Andrade era um baita treinador, né? Aí ele falou, Mário, você vai fazer o teste no vestiário com o Gilberto Tim. Para você ter uma ideia, o apelido do Gilberto Tim era o Carrasco, né? O nosso preparador físico. Ele não era fácil, não. Ele dava uma ginástica lá que não era brincadeira. Mas aí eu fiz, um pouco antes de começar a final contra o Vasco, eu fiz o teste e o Tim forçou demais. E eu senti a virilha, senti um pouco porque eu estava recuperando, né? E nos exercícios que ele mandou fazer antes do jogo, exercícios muito fortes, né? E eu acabei sentindo uma fisgadinha na virilha. Aí eu falei para o Enio Andrade, professor, eu senti um pouco. Se o senhor quiser começar comigo, eu estou à disposição. Mas eu senti um pouquinho, eu tenho receio, né? De começar o jogo. Imagina, uma decisão de campeonato brasileiro, com 5, 10 minutos de jogo, eu era muito veloz, né? Eu corria muito, eu era muito impetuoso. Imagina eu sentir a virilha, eu só tenho que fazer uma substituição logo de cara. O senhor é que sabe, se eu quiser eu vou para o jogo. Eu falei, não, então é melhor vamos né, manter o Bira e tal. Eu falei, tranquilo. E assim foi. Assim, eu terminei o Campeonato Brasileiro, tal, como os campeões. E logo em seguida, o Milionários de Bogotá, da Colômbia, como você frisou, né? Eles vieram em janeiro de 80, porque o campeonato terminou em dezembro de 79, o brasileiro. Em janeiro de 80, o Milionários de Bogotá foi a Porto Alegre e me contratou junto com o Valdomiro, ponta direita. E o Valdomiro é uma lenda lá no Inter, né? E na época estava numa fase muito boa, e eu e o Valdomiro acabamos indo para o Milionários de Bogotá. Lá em Bogotá fiquei 1 ano e meio, fiz 38 gols em 52 jogos, até hoje me entrevistam, imagina, depois de tantos anos, né, 44 anos, eu tenho a honra de ser lembrado pelo Milionários e estou entre os melhores jogadores da época e de toda a história do Milionários. E o Milionários teve equipes sensacionais, com o Di Stefano, Dostal, Pederneira, mas eu tive uma fase muito boa no Milionários de Bogotá. Ô, Mário, e lá no campeonato colombiano, a Colômbia ficou muito forte nos anos 80, né? Quando aquela geração de Valderrama, Rincón, enfim, e teve um apoio muito forte do narcotráfico ali, que acabou ajudando no crescimento do futebol colombiano. Na sua época já tinha essa influência do narcotráfico? Olha, para dizer a verdade, o Valderrama, por exemplo, era juvenil, na época que eu estava lá, ele era juvenil
do Milionários, né? E, por incrível que pareça, a gente não tinha muita ideia do que era o narcotráfico, porque o Milionários, nós tínhamos contato com o presidente, com o diretor de futebol, eles pagavam direitinho, né? E depois de um jogo contra o Nacional de Medellín, lá em Bogotá, no estádio El Campín, estádio Nemésio Camacho, nós enfrentamos o Medellín, eu não tinha nem ideia de narcotráfico. Meus filhos estavam numa escola ótima, uma escola americana, eu morava no bairro que morava o presidente da República lá, era o Turbay Ayala, né? Mas teve uma partida lá contra o Nacional de Medellín, nós empatamos 4-4. O Nacional de Medellín tinha, Atlético Nacional, né, de Medellín, tinha uma equipe fantástica, tinha 3 jogadores peruanos, tinha o Ramon Mifflin, o Cueto e o La Rosa centroavante, o Cueto meio de campo e o Ramon Mifflin, que haviam jogado a Copa de 70. E nós empatamos 4-4, eu tive a felicidade de fazer 3 gols e sofri o pênalti do 4º gol. Imagina, voltando ao que você falou aí do narcotráfico, né? Terminou o jogo, 4-4, jogo dificílimo, mas eu saí ovacionado pela torcida e tal. Aí no vestiário um companheiro meu falou, puta Mário, você sabe quem é o presidente, quem é o dono do Nacional de Medellín? É o Pablo Escobar Gaviria, velho. Nossa! Eu falei, mas quem que é? O Pablo Escobar? Puta, mas o Pablo Escobar Gaviria falou tudo, né? Falou o que tinha que falar. Eu falei, meu Deus do céu, quer dizer que se eu faço o 5º gol, então eu estava ferrado. Não sai de lá. Nossa. E você foi aí que eu tive noção do que era, na época, o narcotráfico. Inclusive, quando eu fui contratado pelo Corinthians, né, o ano seguinte, 1981, o Deportivo Cali queria me contratar. O Corinthians me contratou na época, era um valor muito grande, era o mesmo valor que foi contratado o De León, $300 mil, era muito dinheiro na época. E o Deportivo Cali ofereceu $400 mil para o Milionários. Mas como eu tive um problema muito sério lá na Colômbia, eu perdi um filho recém-nascido, eu estava desgostoso, né? Então o Corinthians apareceu, eu resolvi vir para o Corinthians. Mas imagina, Deportivo Cali, lá também havia o cartel de Cali, né? Também. E eu não sei o que... Então, estou respondendo em relação ao que você falou, que eu tinha ideia do narcotráfico. Né? Você perdeu um bebê recém-nascido? Então é isso daí. Você falou que no Palmeiras teve um desentendimento, né? Conta pra gente o que foi esse desentendimento. Desliga. Olha, foi o seguinte, eu vinha muito bem, eu tinha feito 7 gols, o César havia saído, né? Parece que ele foi para o Corinthians, né? E eu tive a minha chance. Tinha ótimos jogadores no elenco, tinha o Fedato, né? Tinha o Ronaldo, e eu também, subi de juvenil. E eu tive a minha chance, na época o Oswaldo Brandão me deu a oportunidade, aí depois ele teve problema, o Oswaldo Brandão, faleceu o filho dele, ele ficou muito desgostoso, saiu do Palmeiras, aí entrou o Dino Sani. Com o Dino Sani eu fui indo, fiz 7 gols em 10 jogos do Brasileiro, e num jogo contra o Botafogo do Rio, ia ser no sábado à tarde, né, lá no Parque Antártica, eu na quinta-feira, na quinta ou na sexta-feira, eu tive um acidente que me machucou, me rompeu a unha do dedo direito do pé. Minha mãe, na época, minha falecida mãe, fez, como é que se diz? Curativo? Curativo, fez salmoura, né? Salmoura com sal, vinagre, essas coisas, durante a noite toda. Mas eu havia arrancado a metade da unha. Eu tinha na época, um Fusca, aqueles que tem estribo, né? Ah, sim. Aí eu fui descer do Fusca e a minha unha rompeu. Aí na véspera do jogo, contra o Botafogo, isso na sexta-feira, eu comecei o treino lá, eu estava mal, meu dedo estava muito mal. Mas eu comecei a bater só eu sou destro, né? Aí comecei a bater só de canhota. Batia de canhota, aí o Dino Sani, que era o treinador, Mário, chuta com a direita. Aí, não, professor, eu estou treinando a canhota, né, para aperfeiçoar e tal. Aí continuei batendo com a canhota. Aí chegou uma hora que ele não aguentou. Ele falou, Mário, tira a chuteira aí, deixa eu ver o que está acontecendo aí, que você está batendo só com a esquerda. Tá, tirei a chuteira, meu dedo
meu dedão do pé direito estava que nem um pimentão, aqueles pimentão vermelho, sabe? E aí ele falou, pô, aí ele começou a falar umas palavras que eu não gostei, eu tinha 20 anos para 21, eu já era casado já, né? Aí falou umas palavras que eu não gostei, me chamou de moleque na época e tal. Aí eu respondi à altura, né? Respondi muito mal para ele. Ele me xingou, eu xinguei ele. Aí descemos para o vestiário. O Hélio Mafia, que era o treinador da época, também veio falar comigo. Eu também discutimos. Foi um entreveiro muito forte. Foram palavras muito fortes, né? Eu era garoto. Se fosse hoje já teria mais tranquilidade, né? Mas você com 20 anos, querendo jogar, você louco para jogar, louco para se firmar. Eu estava bem na época, muito bem. Para fazer 7 gols em 10 jogos do Campeonato Brasileiro de 75 era muito difícil. Uhum. Aí bom, acabou o entreveiro e tal, eu não tive mais oportunidade, né? Eu fui afastado da equipe, já estava perto do final do ano. Aí chegou no final do ano, o Nelson Duque, que era o treinador o diretor do Palmeiras, ele me chamou no escritório dele, lá perto da Praça Ramos de Azevedo, ali, perto do Teatro Municipal. Eu fui lá e ele falou, Mário, você teve um problema aí com o treinador, não sei o quê. Inclusive o Dino Sandro hoje em dia é meu amigo. Nossa, nós nos reencontramos lá no sindicato dos treinadores, e ele, nossa, abracei, ele me abraçou. Foi coisa da época, entendeu? Coisa que aconteceu. Aí o Nelson Duque falou, você vai ser emprestado para o Náutico de Recife, porque teve esse problema aí e tal, problemão. Eu falei, tudo bem, vou para o Náutico. E aí foi assim que aconteceu a minha saída do Palmeiras. Entendi. Mas o seu time do coração, o Palmeiras? Meu time do coração sempre foi o Palmeiras, né? Desde criança. E aí você... Durante 15 anos como profissional, eu fui profissional. Joguei no Internacional, no Palmeiras, joguei mais 11 no Corinthians, joguei em 11 clubes. E aí você põe a parte profissional acima de tudo. Mas depois que terminou a carreira, você volta a ser um torcedor comum e eu continuo palmeirense. Então, eu ia te perguntar isso. Como que é a cabeça de um jogador? Porque você foi jogar no Corinthians. E o Corinthians tem uma grande rivalidade com o Palmeiras. E você, palmeirense, jogando contra o seu Palmeiras. Como que é a cabeça do jogador? Não interfere em nada? Olha, para mim, não. Para mim foi tranquilo. Uhum. O Corinthians me recebeu muito bem, a torcida do Corinthians me recebeu muito bem. Uhum. Eu fiz vários gols no início, que eu entrei no Corinthians. Eu vim de Bogotá, numa altitude de 2.780 metros. Nossa. Eles foram lá... O Valdemar Pires e o Sérgio Scarpelli, que era o diretor, o Valdemar Pires, presidente, e o Sérgio Scarpelli, que era o diretor de finanças, foram lá me buscar, o Monteiro Alves, Adilson Monteiro o pai Alves. Do Adilson. Adilson Monteiro Alves, pai do Duílio. O pai do Adilson. Orlando Monteiro Alves. Orlando Monteiro Alves. Foram lá me buscar lá em Bogotá, comeram feijoada requentada na minha casa. Porque meu pai pela Bianca, né, mandava carne de feijoada, feijão, essas coisas. Porque lá não tem, né? Em Bogotá não tem. Então, através da Bianca, eu recebia. E bom, eles foram me contratar e eu vi com bons olhos, né? Tinha o Deportivo Cali, que ofereceu $400 mil pelo meu passe. Mas eu não queria ficar mais na Colômbia devido ao problema que eu tive de ter perdido um filho lá, que viveu algumas semanas, né? Inclusive o professor Teixeira, que era o nosso treinador, me deu muito apoio na época lá. Nós éramos 3 brasileiros e um jogador que jogava no Brasil, o Anchieta. Era o Valdomiro, o professor Teixeira como treinador e o Anchieta, que jogou no Grêmio, né? Professor Valdomiro Teixeira, Internacional. é o José Teixeira. Éramos nós 4. E o Teixeira, me deu muito apoio e tal, mas ele sentiu que eu falei, continuar aqui na Colômbia, aconteceu uma coisa muito chata, né? Perder o filho e tal. Aí eu aceitei a proposta do Corinthians. Quando cheguei aqui, nossa, fui muito bem recepcionado pelos jogadores, né? Sócrates, Birubiru, Zenon, essa turma toda. Os primeiros jogos fiz vários gols, né? Na estreia contra o Marília fiz gol, ganhamos. Contra o Juventus, no segundo jogo, fiz gol. Até que no 4º ou 5º jogo, contra o São José,
de São José dos Campos, né? O Ademir Gonçalves, que era o quarto zagueiro, os jogos nossos era do Campeonato Paulista, era lá na Fazendinha, né? Na Fazendinha lá do Corinthians. Eu levei um jogo de corpo e o meu joelho torceu. E eu tive a contusão no joelho. Aí começou meu calvário, né? No futebol, começou meu calvário. Eu entrava no jogo, jogava algumas partidas, nossa, o joelho inchava. O Del Vilarinho, que era o nosso médico, ele dava punção para, quando o joelho inchava, ele dava punção para tirar o líquido do joelho para mim entrar na próxima partida. E foi assim. Mas eu me sentia muito bem no Corinthians. Nossa, alô? Oi, Está me ouvindo? Estamos. Uhum. Tá. Então, é que apagou aqui. Então, eu gostei muito de ter participado daquele ambiente corintiano, né? E a torcida, nossa, até hoje eu encontro pessoas que enaltecem minha passagem por mim. Pena que eu machuquei o joelho muito cedo lá. Fiz alguns jogos e aí depois o joelho foi se agravando, né? Eu fiquei fora de um jogo lá que entrou o Casagrande foi bem. Aí eu voltei, joguei o Sócrates tinha ido lá para a Copa de 82, eu fiz algumas partidas junto com o Casagrande, depois machuquei o joelho de novo, e foi um calvário, um verdadeiro calvário. O joelho não era fácil, na época a medicina esportiva era muito... não era assim como hoje, né? Uhum. E fiz 2 cirurgias, as cirurgias não foram assim tão bem sucedidas, aí eu tive que parar com 29 anos. Então parou de jogar com 29 anos. Com 29 anos. Só complementando o que você falou, Mário, que você teve uma lesão e o Casagrande entrou. É verdade a história que o Casagrande, no dia seguinte, que você se machucou, aí o Casagrande enfrentou o Guará e no dia seguinte ele iria ser emprestado para a América do Rio. É verdade essa história? Verdade. É verdade. Nós havíamos jogado contra o América do Rio, lá no Pacaembu, ganhando 2-0, eu fiz os 2 gols. Aí fomos jogar lá em Alagoinhas, acho que é Alagoas ou Bahia, não sei, em Alagoinhas. E enfrentamos lá o time e eu machuquei, né? Eu tive senti de novo o joelho, né? Que eu já estava com ele carimbado, né? E aí eu fiz o teste antes do jogo contra o Guará e não passei no teste. E o Casagrande, ele estava para ser emprestado para o Cacaudense, né? E aí o cara foi escalado, acho que ele fez 3 ou 4 gols no jogo, e aí foi mantido, e eu recuperando o joelho. Eu ficava no quarto junto com ele, depois que ele fez esses gols aí. E eu dava muito conselho para ele. Eu falei, poxa vida, você, né? Procura ficar legal, tal, para poder... Você vai ser um grande centroavante, você tem condições, vai ganhar muito dinheiro. E eu dava muito conselho para o Casagrande. Pena que o meu joelho não tinha mais condições e fizemos alguns jogos juntos lá, quando o Sócrates foi para a seleção, mas foi assim que aconteceu mesmo. No dia seguinte ele foi efetivado, ele fez 3 ou 4, acho que 4 gols, né, contra o Guará. Isso. E continuou com a gente lá na equipe. Interessante. Você jogou no Inter lá de Porto Alegre, né? Foi isso, Sim, né? joguei no Inter. E lá, porque assim, a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem vários times grandes e tem uma rivalidade entre eles, mas assim, é mais diluído. E lá é Inter e Grêmio. Como que é a rivalidade lá? Como que é, por exemplo, um jogador do Inter consegue andar sossegado na rua, lá, por exemplo? Não, para você ter uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, se você for de camisa azul no treinamento lá do Inter, você já é visto de mau jeito. Se o teu carro for azul, você já está sob suspeita. Nossa! Lá no Grêmio é a mesma coisa. Se você vai lá com um carro vermelho, com uma roupa vermelha, nossa, é complicado. Acho que é talvez a maior rivalidade que eu vi no futebol brasileiro. Eu imagino, porque o meu cunhado, a minha irmã, ela mora em Porto Alegre, meu cunhado é gaúcho, e ele é Inter. A minha irmã é Grêmio, um dos filhos é Inter, o outro é Grêmio. Dentro da família, né?
Mas assim, eles se dão bem, né? Mas assim, dizem que lá, por exemplo, uma família que é Inter não é amiga da outra família que é Grêmio, por exemplo. E não se misturam muito, né? É um negócio, é uma rivalidade muito grande lá. Muito grande, muito séria, muito grande mesmo. É complicado. Mas nós tivemos que conviver lá com isso, né? E eu fui bem. No Campeonato Gaúcho, pô, eu cheguei lá, eu vim do Milionários, eu vim do América do Rio. Uhum. Eu passei 2 anos na América do Rio, né? Depois que joguei no Náutico, fui vice-artilheiro no Náutico, com 22 gols do Campeonato Pernambucano. Até tem uma passagem engraçada lá no Náutico, que o artilheiro do Sport Recife, o centroavante era o Dadá Maravilha, né? No Santa Cruz era o Nunes e eu era o centroavante do Náutico. Eu fazia a dupla diária com o Fedato, que veio do Palmeiras também. Então, o artilheiro do Campeonato Gaúcho foi o Dadá, com 32 gols. Eu fui o vice-artilheiro com 22 gols. Acontece que, no jogo contra o Santo Amaro, era um time, Ibis e Santo Amaro eram os times que dava para a gente fazer história, né? Contra o Santo Amaro, o Dadá fez 10 gols. Pode ver na história aí. Ele fez 10 gols. E quando nós fomos jogar contra o Santo Amaro, eu tinha, na partida anterior, tinha levado um soco na boca e me quebrou um dente, eu tive que fazer uma cirurgia e não pude jogar contra o Santo Amaro. Então, o que acontece? O Dadá foi artilheiro com 32 gols e eu vice-artilheiro com 22 gols. A diferença foram os 10 gols que ele fez contra o Santo Amaro. É interessante, né? Então, aí estávamos falando, desculpa, eu até perdi o fio da meada aqui. Não, então, mas assim, o futebol ele tem muita história interessante, né? Que a gente acaba não vendo. Como torcedor, a gente não sabe todas. Sim. Você tem alguma história bem interessante pra gente, que ocorreu na tua carreira, em algum jogo especial? Olha, para dizer a verdade, assim, de momento, né, a gente fica meio especial. Uma que marcou assim, muito, assim, um jogo que marcou muito a tua carreira, que você falou... Jogo que marcou muito a minha carreira, né, foi quando eu estava no Palmeiras ainda, em 75, né, nós jogamos contra o Fluminense do Rio, no Pacaembu, e o Fluminense era a máquina tricolor, né. Foi aí que eu comecei a me firmar no Palmeiras. O Fluminense tinha Rivelino, Paulo César Caju, Carlos Alberto Pintinho, Kleber, era uma máquina, Búfalo Gil. E eu estava no banco nessa partida aí, e o Fluminense empatou 0-0 no primeiro tempo, lá no Pacaembu. Começou o segundo tempo, o Marco Antônio, lateral esquerdo, que jogou na seleção brasileira, do Fluminense, fez 1-0. Aí o Dino Sani me colocou, e eu comecei a jogar, eu corria muito, eu estava muito bem na partida e tal. Ganhamos o jogo de 3-1, eu fiz o segundo gol. Primeiro gol, eu recebi, o Adímio da Guia cruzou, o Neivinha parou, eu chutei para gol, o Nielsen defendeu, o Ney fez o empate, aí eu fiz o segundo gol, e no terceiro eu dei o passe para o Neivinha fazer o terceiro gol. Então, uma virada histórica, né, do Palmeiras, 3-1. Inclusive, no dia seguinte, nós viajamos lá para a Espanha para jogar o Ramon de Carramos. Então, esse jogo aí foi o jogo que marcou, um dos jogos que marcaram a minha carreira. Aquele jogo que eu falei para você, do Milionários contra o Atlético Nacional, que eu fiz 3 gols e sofri o pênalti do 4, né? Foi uma partida que, nossa, a torcida carregou no colo, foram alguns jogos que marcaram a minha carreira, mas esse jogo aí contra o Fluminense, o Pacaembu lotado, 45 mil pessoas, foi magnífico, maravilhoso. Ô Mário, só voltando ao assunto do Corinthians, já que você falou de histórias, né? Você pegou o início da democracia corintiana, e se você pegou, fala pra gente se é verdade que o Leão fala que a democracia corintiana era uma democracia de 2 pessoas. É isso mesmo? Olha, vou ser sincero para você, eu costumo falar as coisas. Quando eu machuquei o joelho, aí sim teve início a democracia corintiana. Falavam em democracia. Eu havia feito a primeira operação, né? Mas continuava treinando com o pessoal lá,
tentando voltar, papapá. E realmente a democracia era um grupinho fechado deles lá, né? Era um grupinho fechado. Era uma democracia corintiana que era em desacordo com o que eu pensava, com o que o Leão pensava. Eu não fazia parte da democracia corintiana ativamente. Eu ficava na minha lá tal, mas eu não tive participação, não tive efetiva dentro da democracia corintiana. Os princípios que eles cultivavam eram diferentes dos meus, né? Eu sou conservador, até hoje eu sou conservador. Eu sempre fui conservador. E os princípios deles iam em desacordo com os meus princípios. Eu sou um só, desde quando eu tinha 10 anos de idade, até hoje eu sou o mesmo, tenho 70 anos agora. E na época, mas eu não discordava de nada, eu ficava na minha, procurava não emitir minha opinião, ia lá treinar, eu estava recuperando o joelho, treinava. Mas o Leão, quando veio para o... Leão, muito meu amigo, nós jogamos junto do Palmeiras, né, em 75, ele também foi um baluarte na época, foi campeão, né, tudo, eu fazendo tratamento do joelho e tal, mas ele ficava na dele também, ele treinava, jogava, nós conversávamos muito no vestiário, né, eu e o Leão, e ele levava a vida dele, eu também toquei a minha vida sem participar efetivamente dessa democracia corintiana, entre aspas. Entendi. No jogo que o Sócrates, ele estreou no Corinthians, você estava nesse jogo? Não, eu quando cheguei no Corinthians, em 81, julho de 81, o Corinthians estava numa fase muito ruim, tá? O Corinthians estava numa fase péssima. Mas o Sócrates já estava jogando, estava já... Mas, pô, o Corinthians tinha um excelente elenco, tinha Sócrates, Birubiru, Zenon, era uma equipe maravilhosa. Mas eu não peguei o início do Sócrates, eu já peguei o Sócrates, né? Inclusive o segundo gol contra o Juventus que eu fiz, foi passe do Sócrates, mas ele já era um jogador excelente, maravilhoso, né? Pena que foi embora cedo, e que eu tinha grande admiração, e me dava muito bem com ele. Ô Mário, você falou do Sócrates, quem era o melhor meia para que você se encaixava melhor, o Ademir da Guia ou o Sócrates? Olha, são posições diferentes, né? O Ademir da Guia era meio campista, porque na época era diferente de agora. Na época era 4-2-4, né? Então o Palmeiras jogava Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. No Corinthians era mais ou menos a mesma coisa, era Birubiru e mais, né, Birubiru e Sócrates. Só que o Sócrates era mais meia meia direita do que meia esquerda. O Ademir era meia esquerda. O Sócrates, o Ademir ele desarmava, né, ele combatia, dava combate e armava o time. O Sócrates era jogador mais do meio de campo para frente. Mas os dois foram maravilhosos. Por ter jogado com o Ademir da Guia e com o Sócrates, para mim, nossa senhora, até hoje eu reverencio os dois maravilhosos craques, né? Infelizmente o Sócrates foi embora, eu tenho contato com o Ademir da Guia, frequente no Palmeiras, o sócio remido do Palmeiras, título que o Maurício Gagliotti nos honrou, né? Os ex-jogadores da segunda academia, e desde criança eu sempre morei em Tatuapé, desde criança eu sou sócio remido do Corinthians também. É uma curiosidade. Eu morava no Tatuapé e o meu pai, na época, né, para a gente pegar piscina lá no Corinthians, essas coisas todas, meu pai colocou eu de sócio remido. Então hoje em dia eu sou sócio remido do Corinthians e sócio remido do Palmeiras. Mas o maior contato que eu tenho com o Ademir da Guia, que acabou de completar 82 anos, o Ademir da Guia eu vou te dizer uma coisa, meia esquerda, depois do Pelé, para mim foi Ademir da Guia. Não sei se o pessoal, não é Zico, não é Ademir da Guia. Esse foi um jogador espetacular, maravilhoso, né? O Zico grande, meia esquerda também, maravilhoso, mas o Ademir da Guia foi espetacular. E o Sócrates como meia direita, né, jogando, auxiliando o centroavante, foi exponencial também. Duas figuras de destaque eterno no futebol brasileiro. Você falou do Pelé.
Na sua opinião, quem é Pelé ou Maradona e por quê? Opinião de jogador. Se você fosse uma pessoa que não estivesse me entrevistando, fosse um amigo ou qualquer conversa de rua e tal, eu falaria assim, pô, você está de brincadeira, né? Mas como eu né, devo todo respeito a você que está me entrevistando, eu falo, mas obviamente foi o Pelé. O Pelé, eu nasci em 54. Uhum. Em 60, 61, eu já tinha 7 anos de idade, né, e eu comecei a despertar para o futebol, para ver o futebol. O que o Pelé fez na década de 60, não foi na década de 70. Na década de 70 ele continuou, foi campeão mundial em 70 e tal, se desfez. Mas o que o Pelé fez na década de 60, quando eu tinha 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, o pessoal de hoje em dia não tem ideia do que ele fez. Uhum. O Pelé foi o maior jogador e nunca, na minha opinião, nunca mais vai aparecer um jogador como o Pelé. Ele foi um mito, ele era uma lenda viva. Ele era uma lenda viva. O Walter Abrão, que era o narrador da Tupi na época, não chamava o Pelé. Quando ele narrava o futebol, não falava Pelé. Ele falava ele com letra maiúscula. Nossa. Né? Então você imagina que foi o Pelé. O Pelé foi durante 10, 12, 13 anos, foi uma lenda viva. Ele paralisou 2 ou 3 guerras lá na África. Ele era reverenciado no mundo todo, como uma lenda. Ele era lembra aquele gibi que tinha do fantasma? Ele era o fantasma do futebol. O pessoal era uma lenda, que a gente não imagina o que ele era. Eu tive a honra de jogar uma vez contra o Pelé, no Morumbi, quando eu comecei, Santos e Palmeiras, foi em 73, parece. Empatamos 1-1. Eu entrei no segundo tempo, eu comecei jogando, não me lembro. Eu sei dizer que eu ficava olhando, eu falava, meu Deus do céu, eu tinha 19 anos. Eu falava, meu Deus, estou jogando contra o Pelé, velho. Isso aí é uma coisa, eu prestava atenção no que ele fazia mais do que eu fazia no jogo, pra você ter uma ideia. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou santista por causa do Pelé. Então, assim como você, muitos amigos que eu tenho, o Pelé foi um fenômeno maior do que todos. Uhum. Não tem Maradona, não tem Di Stéfano, não tem ninguém. Ele, durante 10 anos, o que ele fez foi algo surreal. Algo que ninguém, essa garotada de hoje em dia fica duvidando, né? Até as pessoas entram na vida particular dele. Tá? O que interessa para mim foi o jogador Pelé. O jogador Pelé, insubstituível. Nunca vai haver alguém como Pelé, não vai haver. Não tem Messi, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Maradona, não tem para ninguém. Primeiro, fora da órbita, o Pelé. Os outros aqui, simples mortais, né, vão disputar aí quem foi o segundo, terceiro, quarto. Essa é alguém que está te falando, alguém que viveu, que vivenciou isso daí. Sim. Não, eu tenho a mesma opinião, tá? É provocação mesmo. Tá? A pergunta foi provocativa. Mas e agora, na atualidade, quem você considera o melhor jogador? Se tem algum Olha, na atualidade, eu gostava muito do Messi, né? Agora, eu achava o Messi o melhor jogador. Claro que teve a época do Maradona, eu gostava muito. Mas até algum tempinho atrás era o Messi, né? Melhor jogador. Agora, hoje em dia, continua. O que o Messi fez foi brincadeira também, né? Uhum. O que ele fez foi espetacular. Ele e o Cristiano Ronaldo. O Neymar, infelizmente, teve, nos últimos anos, não corroborou aquilo que ele fez no início de carreira, né? Quando ele era maravilhoso, espetacular. Eu pensei que ia ser o maior jogador depois do Pelé. Mas eu continuo gostando do Neymar e atualmente eu vejo grandes jogadores como, né? Mas assim, exponencial como Messi, como Cristiano Ronaldo, ainda não apareceu nenhum, nem como Neymar. Uhum. Essa nova geração aí, só se você me lembrar de algum que eu posso estar esquecendo, mas vai ser difícil. Ô Mário, e essa posição de centroavante,
mudou muito desde a sua época, né? Vieram com essa história de falso 9, jogador saindo muito da área. A seleção brasileira, inclusive, sofreu muito com essa falta de um 9. O Gabriel Jesus não fez nenhum gol na Copa de 2018, o Richarlison ainda fez uns golzinhos em 2022, mas falta um 9, né? Como você vê essa posição? Na minha época, né, década de 70, década de 80, centroavante era aquele jogador que ficava ali incomodando os backs e não tinha, ele era centralizado, né? Centralizado e que aproveitava. As equipes jogavam também muito em função do centroavante, né? Havia grandes centroavantes na época. Para você chegar numa seleção brasileira era muito complicado. Na minha época tinha Roberto Dinamite. Só um momentinho, por favor. Olha isso, vô. Tá, eu estou falando aqui. Centroavantes fortíssimos. Roberto Dinamite, Nunes, Cláudio Adão, Careca. Por favor, me ajudem Serginho aí. Chulapa. Dé do Botafogo. Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Careca, Serginho Chulapa, Reinaldo do Atlético. Então tinha 7, 8, 10 centroavantes que era complicado você arrumar um lugarzinho. Eu tive a honra, né? Quando eu jogava na América do Rio, a América tinha um baita time, 77, 78. E eu fui, em 77 eu tive um ano maravilhoso pela América, diversos, estava numa fase esplendorosa. E o Cláudio Coutinho, ele me relacionou, né, era uma relação de 40 nomes, né, que era para poder escolher e tal. E ele me relacionou, só que no jogo contra o Flamengo, eu tive uma dividida contra um grande amigo, Rondinelli, que era do Flamengo, né? Eu tive uma dividida com ele, nada demais dele, da parte dele, mas eu, na época que estava para ser convocado, eu tive um problema sério na coxa, né? Uma dividida que eu dei, rompeu o meu adutor, e aí eu não tive a oportunidade de ser convocado. Mas era muito difícil. Centroavante, como você falou, frisou, ele era a referência do time. Havia a ponta direita, a ponta esquerda, hoje em dia não. Hoje em dia, os jogadores querem jogar pelas pontas. O centroavante não quer ser centroavante, ninguém quer ser centroavante hoje em dia. Você pode contar nos dedos de uma mão quem é centroavante hoje em dia. Os jogadores que jogam pelas pontas, não existe o centroavante. Como eu te frisei, Serginho Chulapa, Careca, Roberto, Dé, Cláudio Adão, Nunes, tá? Essa turma toda, eu também era um deles. A gente jogava esperando o cruzamento dos pontas, né? E a munição do meio esquerdo e do meio direita, né? Hoje em dia não, hoje em dia o centroavante é raro o centroavante rompedor. A gente era chamado de rompedor, né? É raro. Coisas mudaram muito, infelizmente. Entendi. E você falou que parou de jogar aos 29 anos, né? Como que é a vida Sim. de um jogador que para de jogar, mesmo que fosse mais para frente? O que você sentiu assim, parando de jogar? A vida muda muito, né? Como é que foi daí para frente para você? Olha, para mim, é claro, a gente sente, né? Porque você está acostumado há 10, 15 anos naquele ritmo, né? De treinar, concentrar, essa coisa toda, jogar. Mas eu, na minha cabeça, eu tinha que continuar a minha vida, né? Então, o Corinthians, eu vou te contar rapidamente, eu não era para ter parado, né? Porque quando eu fiz a segunda cirurgia, eu fiquei parado quase 1 ano e meio no Corinthians. Na época, o treinador, eu parei 1 ano e meio com o gesso, era o gesso de cima da coxa até o pé, era engessado, não é que nem hoje, tranquilo. Fiquei 1 ano e meio. Aí quando eu tirei o gesso e tal, eu fui fazer por conta própria 3 meses na clínica do Nivaldo Baldo, em Campinas. Eu treinava 12 horas por dia, né? Durante 3 meses, para poder voltar ao joelho ficar melhor. Durante 3 meses, treinei 12 horas por dia. Eu tinha uma tia que morava em Campinas, ficava na casa dela, vinha para São Paulo só sábado e domingo. Quando eu voltei para o Corinthians, o treinador era o Carlos Alberto Torres, o Capita, né?
E eu, voltei bem, nossa, minha coxa da perna esquerda, que foi a operação, ela estava igual a do Caçapava. O Caçapava tinha uma musculatura fantástica. E aí comecei a fazer os coletivos, tal, o treinador era o Carlos Alberto Torres. Ele me chamou, falou, Mário, você dos coletivos aí está sendo meu melhor centroavante, quero te aproveitar, pô. Falei, Carlos, é o seguinte, eu estou parado há 1 ano e meio, por exemplo, fui lá, estou voltando agora. Se eles renovarem meu contrato, tudo bem. Não, o Carlos Alberto falou, eu quero já te relacionar com o Ituano, domingo, começa o Campeonato Paulista, eu vou te relacionar. Se eu assinar o contrato... Foi daí falou com a diretoria do Corinthians. Uhum. Era inclusive o Adilson Monteiro Alves, era essa turma toda aí. Só que na época o preparador era o Hélio Mafia. E aí houve uma restrição em relação à minha renovação de contrato. O Hélio Mafia, departamento médico e tal, falou que minhas operações tinham sido muito graves, né? E que em 5, 6 meses eu podia voltar a dar problema. Não sei se iria. Eu estava a fim de continuar jogando futebol. Aí não quiseram renovar meu contrato. Eu pedi, então tá bom, vocês me libertam do fundo de garantia, eu vou parar de jogar futebol. Aí, fiquei assim, meio magoado e tal. Durante 15 anos, eu não fui a jogo nenhum, não falei sobre futebol. Eu comprei uma lanchonete, depois comprei um restaurante, toquei minha vida, né? Me formei advogado, que eu sou até hoje, e toquei minha vida. Eu não tive assim uma tristeza muito grande, porque eu sabia que eu tinha condições de voltar a jogar, mas não quiseram, me cercearam, né, meu direito até de... E eu não ia continuar jogando. Queimou o frango. Tá bom. Queimou o frango aqui. Então Diogo, desliga lá para mim, por favor. Desliga. Então, é que estava fazendo almoço e tinha deixado o frango na assadeira lá e queimou. Então, o que acontece? Eu parei de jogar futebol normalmente. Fiquei magoado, né? Eu fiquei muito magoado. Eu fiquei 15 anos sem falar de futebol, sem ir em estádio, nada. Quando eu me formei advogado, em 95, 96, aí começaram os empresários a querer fazer contrato, né, de jogador e tal. Era a minha área e tal, direito, né? Comecei a fazer direito esportivo, fazer os contratos para os... Inclusive empresariei 2 ou 3 jogadores, depois eu segui a minha carreira de advogado, parei para o futebol. Mas eu não senti assim tanto, porque eu continuei na atividade. Você não pode parar. O jogador para com 30 e poucos anos. Tem uma... Né? Ele não estudou. Eu quando jogava futebol, eu fiz 3 faculdades. Eu fiz com direito, fiz a 4ª. Quando eu estava no Palmeiras, eu fazia letras. Faculdade de letras. Não continuei e tal. Aí fui para o Náutico de Recife. Eu fiquei 1 ano lá e tal. Aí voltei para a América do Rio. Aí eu assinei contrato por 2 anos, aí eu fiz a faculdade de administração de empresas. Fiz 2 anos de administração de empresas, não terminei porque o Internacional de Porto Alegre me contratou. Lá em Porto Alegre eu fiz 1 ano de faculdade de economia. Depois fui para a Colômbia, aí não pude continuar, né? Mas eu fiz essas 3 faculdades. Quando eu parei de jogar futebol, comecei a fazer direito e me formei advogado. O jogador tem que se preparar. A vida não acaba com 30, 40 anos. A vida continua. E muita gente não se prepara. É claro que hoje em dia é diferente. Os jogadores ganham fortunas. Não todos, né? Os jogadores... uma pequena porcentagem de jogador ganham fortunas. Então, eles vão ficar ricos o resto da vida. Ganhar 1 milhão, 2 milhões por mês, não tem como ficar pobre, né? Mas na minha época, era 10, 15, 20 vezes a menos que eles ganham hoje. Então, se o cara bobeasse, ele ficar 5, 10 anos, né? Você acaba de jogar futebol, você comprou 4, 5, 6 apartamentos. Você separa da mulher, já fica só com 3. Aí depois de 5, 6 anos, você vende 1. Você não tem como se manter, vende 1. Você com 50 anos vende o segundo, fica só com 1.
pô, não tem quem aguente, né? Então, o que acontece é isso daí. A minha vida não foi tão traumática como de alguns jogadores que, infelizmente, né, não porque eles porque quiseram, mas que a vida não proporcionou, assim, uma alternativa maior para que continuassem a sua vida. Né? É bem complicado, porque até o Falcão, rei de Roma, que jogou ao seu lado lá no Internacional, né? Ele falava que o jogador morria 2 vezes. Uma quando encerrava a carreira e quando de fato morria, né? E você não, né, Mário? Você conseguiu, você tocou a sua vida numa boa, né? Exatamente. O nosso Falcão, espetacular jogador, né? Talvez o melhor médio volante do futebol brasileiro de todos os tempos. Eu igualo até ao Beckenbauer, que era da Alemanha. Tive a satisfação de conviver 1 ano com o Falcão, um líder inato, né? Um líder. Falcão e o Mário Sérgio eram os 2 líderes do Inter campeão invicto de 79. Mário Sérgio, líder positivo, Falcão, líder positivo. E ele falava isso daí mesmo. Falcão, né, uma pessoa de boa formação, né, um camarada que tinha, além da qualidade futebolística, ele, como pessoa, era espetacular, né? Até hoje, né? E, ultimamente não tenho tido contato com ele, tive contato até algum tempo atrás, mas ele falava realmente que o jogador morria 2 vezes, né? Uma quando parava de jogar futebol e outra na ida eterna. E vocês ainda se encontram? Você falou que não tem contato com o Falcão, mas vocês ainda se encontram entre outros jogadores? Costumam ter encontros assim? Para dizer a verdade, quando nós fomos campeão brasileiro em 79, invicto, a cada 5 anos, o diretor de futebol do Inter, o Talegrave, ele reunia todos os jogadores da época que foram campeões. A cada 5 anos, o Inter mandava passagem de avião, hotel 4, 5 estrelas durante 2, 3 dias lá em Porto Alegre, e havia uma festa fantástica lá no Gigantinho, que é o ginásio do Beira-Rio, né? Uhum. E nós ficávamos lá numa festa fantástica, tinha o telão que mostrava todos os jogos do campeonato 79. Então, você veja bem, 79, a cada 5 anos, até a década de 2000, né, até o início de 2000, depois o Dalegrave morreu. E aí não houve mais essas festas. Então, até 2000 e meados de 2000, na década de 2000, eu tinha muito contato com o Falcão. Inclusive, lá no Palmeiras, uma vez, que o Palmeiras, antes da gestão da Leila, todo ano tinha a festa dos veteranos do Palmeiras. A Leila entrou, cortou, não tem mais festa dos veteranos, mas alguns anos atrás, o Falcão foi convidado para ir na festa do Palmeiras. Eu encontrei com ele lá, né? Eu fui uma espécie de cicerone dele. Nossa, conversamos bastante e ele, muito gentil, tal, com o pessoal do Palmeiras, né? E foi a última vez que eu tive contato direto com o Falcão. Antes disso daí, quando eu machuquei o joelho no Corinthians, eu já havia jogado no Inter, era muito amigo do Falcão, do Gilmar Rinaldi, né? Quando eu machuquei o joelho no Corinthians, o Falcão, ele me ligou e falou: Mário, vem aqui no São Paulo, que o São Paulo, na época, era a referência, tinha o Refis do São Paulo, Refis era a referência daqui em São Paulo, né? Departamento médico absurdo. Falou: vem aqui, né, para poder a gente ver que o teu joelho, ver se que pode fazer também. E aí eu ia no São Paulo, só que o Falcão, o Gilmar, não me recebiam lá fora, eles me recebiam dentro do campo. Né, dentro do gramado. Eu tenho um filho, né, que está com 47 agora, tinha 6 anos na época, e ele me recebia dentro do gramado, e eu ficava lá com eles todos, lá, na época, a mídia, aí, essa turma toda e tal. Foi para você ver a aproximação, a consideração que o Gilmar, né, que o Falcão tinham comigo, e eu nunca me esqueço disso. Aí depois dessa aproximação que nós tínhamos na festa do Inter, e a última vez que eu tive foi no Palmeiras, alguns anos atrás, que teve a festa do veterano do Palmeiras, que eu tive contato maior com o Falcão. Ô, Mário, e por que a Leila cortou essa festa? E, aliás, você como palmeirense, o que você acha da gestão da Leila?
Olha, eu acho o seguinte, administrativamente, né, como gestora, eu acho muito boa a gestão da Leila, né? Ela como... Agora, nessa parte aí de esquecer os veteranos, eu acho muito ruim. Por quê? Porque o Palmeiras tem uma história, velho. É uma história que ela esqueceu. Ela esqueceu da história do Palmeiras. Se bem que ela tem as qualidades dela como gestora, como administradora, o Palmeiras está muito bem, graças a Deus, né? Está ganhando títulos, essas coisas todas. Mas nesse ponto aí, ela pecou, porque ela não sabe a história do Palmeiras. Ela veio, acho que do Rio de Janeiro, eu nunca tinha escutado falar do Palmeiras, né? E, pô, a gente, desde o tempo do Oberdan Catania, que tinha essa festa anual. Então todos os jogadores passaram muito. Até outro dia aí estava Héctor Silva, que faleceu. Todos os jogadores antigos, a gente se reunia uma vez por ano, não era para comer macarronada lá, uma festa simples. Havia lá um buffet, né, para a gente comer macarrão, outras coisas lá, tá? Mas a grande aproximação que nós tínhamos entre nós, ex-jogadores, era maravilhosa, maravilhosa. Eu peguei a época do Nobre, né, do Paulo Nobre, do Maurício Gagliotti. Nossa, foram 8 anos maravilhosos, 8 festas que eu participei, e eles tinham satisfação em estar junto com os jogadores, né? Entre todos da época, todos que você imagina, da primeira academia, da segunda academia, da terceira academia até, né, que foi a época da Parmalat, que falam que era a terceira academia, mas era um congraçamento maravilhoso. E a Leila simplesmente tirou. Ela, hoje em dia, quando ela entrou, nós tínhamos um camarote lá no Allianz Parque para assistir os jogos do Palmeiras. E ela acabou com o camarote, aí depois ela fez um acordo lá com o restaurante La Brasa, que a gente podia ir lá no camarote do La Brasa para assistir jogos, né, do Palmeiras. E agora ela tirou também o La Brasa, então ela deixou, não falo por mim, tudo bem, eu faço parte da história do Palmeiras, mas eu vejo, um Ademir da Guia, né? Um César Malu, um Dudu, não poderem assistir jogos do Palmeiras, né? Existe um lugar lá em frente, do outro lado da Avenida Francisco Matarazzo, chamado Palácio Verde, onde vão assistir os jogos do Palmeiras lá. Mas os jogadores veteranos ficaram totalmente esquecidos nessa gestão da Leila Pereira. Não sou contra a gestão dela, pelo contrário, né? Eu, como palmeirense, vibro muito com os títulos que o Palmeiras ganhou nesses últimos anos, e como gestora está sendo muito bem, mas ela esqueceu do passado do Palmeiras e não poderia ter esquecido. Isso daí é um pecado mortal da parte dela. E vocês não pensam em vocês mesmos se reunirem, independente dela? Por exemplo, marcar um churrasco, cada um leva cerveja, aquelas coisas de amigo. É difícil, né? É difícil pelos contrários, cada um está levando sua vida. Uhum. Eu tive uma iniciativa há um tempo atrás de fazer isso daí, mas aí houve não é fácil fazer isso daí, entendeu? Não é fácil. Eu tentei, mas no final das contas não deu certo. E quem sabe daqui para frente, se ela continuar nesse passo aí de não querer mais fazer, se ela continuar como presidente ou entrar algum outro presidente que volte às raízes do Palmeiras, né? Aí nós vamos tentar novamente nos unirmos para fazer esse tipo de coisa, né? Na minha opinião, é importante manter as raízes de um clube, porque os jogadores novos, eles estão vendo isso. Agora, se simplesmente deixa os jogadores mais antigos para lá, o jogador novo, ele vai pensar, poxa, eu não vou criar raiz aqui. Eu não vou me dedicar tanto a esse time, eu vou para outro, vou ficar mudando, não vou querer criar raiz. Como vocês criavam raiz antigamente, né? Exatamente. O Palmeiras foi um clube, teve muitos títulos, né? Uhum. É um clube que desde a década de 50, 40, o Palmeiras sempre ganhou muitos títulos, muitos títulos.
Aí depois veio a primeira academia, ganhamos muitos títulos. Segunda academia nossa, que eu participei, ganhamos muitos títulos. A terceira academia, dentro da Parmalat, ganhamos muitos títulos. E agora, essa geração que eu considero a quarta academia. 13 títulos nos últimos 9 anos, 9 títulos importantes nos últimos 3 anos. Então é para ficar na história. Infelizmente, não houve assim uma consideração em relação às gerações passadas, né? E o jogador de hoje, ele deve estar sentindo isso daí. Poxa vida, o Palmeiras com essa história toda, não está tendo reconhecimento dos ex-jogadores, não vai ser diferente conosco, né? Sim. Eu imagino. Ô, Mário, Eu imagino que seja esse o pensamento deles, né? Sim. E falando em jovem jogador, o Palmeiras tem o Hendrick que provavelmente será futuro titular da seleção brasileira, entrou muito bem nos amistosos. Como você vê esse jogador? Você acha que ele pode ser um centroavante mesmo do que fará o Brasil voltar aos seus tempos de glória? Que é o Hendrick? Isso. O Hendrick é um fenômeno. Para mim, um jogador de superiores, como que eu vou dizer, qualidades, né? Qualidades que são excelentes que ele tem. Ele, desde a época de infantil, eu acompanho o Hendrick desde infantil, juvenil. Ele teve, quando ele subiu para o profissional, ele sentiu um pouquinho, porque é diferente. Eu vejo pela minha época, eu sou um jogador que até hoje no Brasil, ninguém superou minha marca de gols em campeonato regional. Eu fiz 42 gols em 20 jogos no Campeonato Paulista. Até hoje ninguém superou, nem Wagner Lopes, nem Gabriel Jesus, nem Hendrick, ninguém. Então, quando você sobe, você é um astro dentro da equipe menor, de base. Você sobe para o juvenil, as coisas mudam um pouco, é diferente, né? Foi o que passou no começo o Hendrick, quando ele subiu, lembra? Quando ele subiu e tal, nos primeiros jogos ele sentiu que é diferente você enfrentar jogadores de 17, 18 anos, 19, e enfrentar os jogadores já profissionais, os backs mais maduros e tal. Mas, devido à qualidade dele, ele se superou, né? Está se superando. É um jogador que tem uma estrela maravilhosa, porque na vida tudo é estrela, tudo é questão de você ser abençoado. E ele está demonstrando ser um jogador abençoado. Ele foi para a seleção brasileira, né? Se bem que durante o jogo não foi essas maravilhas todas, mas fez um gol contra a Inglaterra, fez um gol contra a Espanha, né? Voltou, jogou não muito bem, mas fez o gol contra o Novo Horizontino. Então é um jogador de estrela. Qualidade técnica ele tem. Eu acho que ele vai ser um grande jogador, um grande centroavante. Tudo vai depender das chances que ele tiver. Agora vai para o Real Madrid, né? Vamos ver se o Real Madrid aproveita o Hendrick logo de cara, ou então vai emprestar para algum outro time menor para pegar um pouco mais de experiência e voltar pronto. Mas eu acho um jogador de qualidades excepcionais. Ele tem tudo para despontar no futebol mundial. Claro que a gente não pode prever o futuro. Mas eu gosto muito do Hendrick, eu acho ele diferenciado, porque tem jogadores diferenciados. O Neymar foi diferenciado. O próprio Robinho foi diferenciado. Jogadores diferenciados. O Hendrick é diferenciado. Tudo vai depender do aproveitamento dele daqui para frente. Tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira. Eu espero que ele seja um fenômeno mundial dentro de poucos anos. Se com 17 anos ele já tem esse corpo que permite a ele enfrentar os backs que são muito duros, né? Eu enfrentei muitos backs duros, é difícil ser centroavante. Ele com 17 anos está assim, eu com 20, 22 anos, eu creio que ele vai arrebentar lá no Real Madrid. E torço para que isso aconteça e espero que aconteça. A gente vê jogadores, você mesmo falou do Neymar, que o Neymar já não joga como era no começo. A gente viu o Ronaldinho Gaúcho, que tinha tudo para ser um baita de um fenômeno, foi até, mas não chegou no que ele deveria. Você acha que isso é o dinheiro que sobe a cabeça? O dinheiro influi muito, sim. Opa, sim, influi. Influi demais. Por quê? Porque você tem uma vida não muito
não muito abundante quando você é criança, quando você é adolescente. Aí, hoje em dia, o jogador, como Neymar, como Ronaldinho Gaúcho na época, como... Né? Eles têm, já com 20 anos de idade, estão milionários. Milionários. O Hendrick está milionário já e vai... o Neymar, ele era para ter sido muito mais do que foi. Muito mais. Mas o dinheiro atrapalha. Por que atrapalha? Porque você tem acesso a tudo que essa vida pode proporcionar, né? As mulheres que você quer, principalmente isso, as festas noturnas e festa daqui, festa dali, e você não tem aquele sentido profissional reto, como os jogadores da época, na minha época, que não ganhavam grande coisa, então fixavam naquela reta até o final da carreira. Hoje em dia não. O garoto com 20, 22, 23, como foi o caso do Neymar, que é um excepcional jogador, mas que deveria ter ido muito mais longe do que está. Não sei se você concorda comigo, vocês concordam comigo. Sem dúvida. Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa. Me fala um outro aí, jogadores que tiveram qualidades excepcionais. Adriano, imperador. Adriano, é outro exemplo, Adriano. Então, o que acontece? O dinheiro, ele às vezes muda a personalidade da pessoa. A pessoa fala, peraí, eu tenho que aproveitar a vida agora. Está errado. Eu sempre aconselhei quem eu pude, né? Até o Casagrande, dei muito conselho para ele. Eu falei, eu acho assim, chegar para esse jogador, o cara que está... Você tem até os 30 e poucos anos, 35, 36, na minha época era até os 30, né? Depois dos 30 já era velho. Então você vai ter, se fixa nisso, faz tudo que você pode fazer nessa época de jogador de futebol. E quando você tiver 38, 40, você já não vai ser mais jogador de futebol, você vai ser um na fila do pão aí, velho. Então, consegue tudo que você quer, esquece um pouco as benesses da vida, porque quando você tiver 40 anos, você está novo, né? Parou de jogar futebol, constrói esse patrimônio, aí você faz o que você quer da vida, velho. Aí você vai comprar iate, vai comprar avião, vai comprar... Não sei, mas faz essa coisa toda enquanto você é jogador. Não desperdiça enquanto você é jogador. Para de frequentar a noite, para dessa mulherada, para de entrar em fria, né? E é um conselho que eu dou para muita gente hoje em dia ainda. Os jogadores estão começando aí que eu tenho contato. Mas infelizmente, um craque, um fenômeno como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, o fenômeno, o Ronaldo Fenômeno até que aproveitou, tá, né? Mas eu acho que eles poderiam chegar muito mais do que estão. O Neymar, que é o nome em tela, né? O Neymar, ele podia estar como top aí da seleção brasileira, mas eu acho que já está com 32, 33 anos, já está numa escala descendente. Não é mais aquele garoto de 20 anos, 22, aqueles jogos maravilhosos que nós víamos na Vila Belmiro, que ele fazia, aquela molecagem que ele tinha, né? Então, é por aí o negócio. Eu acho que o dinheiro realmente ele sobe na cabeça do jogador hoje em dia. Quem eu acho que está no caminho contrário do Neymar, que assim está esperando terminar para aproveitar bem o dinheiro, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, sim. Ele é bem centrado. Exatamente. O Messi, o Cristiano Ronaldo, são jogadores que têm a cabeça no lugar, né? Basta você ter a cabeça no lugar. Você veja bem o Cristiano Ronaldo. Ele namorava uma moça muito bacana, da alta sociedade. Esses jogadores aí têm acesso a muita coisa. Ele namorava uma moça espetacular, maravilhosa e tal, só que ela falava para ele, olha, ou você dá atenção para sua mãe ou dá atenção para mim. Isso aí me marcou no Cristiano Ronaldo. O caráter dele, a postura dele. Ele falou, não, peraí, minha filha, quem me criou foi a minha mãe. Minha mãe fez tudo por mim. Quando eu era garoto, quem me fez ter a vida para ser o que eu sou hoje é minha mãe. Então você sai fora que eu fico com a minha mãe. Isso daí, velho, isso daí mostra o caráter, mostra, como você falou, ele é diferenciado, diferente. Mas nem todos são assim, né? Infelizmente, né? É muito legal a gente ouvir a conversa do Mário, porque
Mário, você foi jogador de futebol, você vivenciou uma época de lendas, né? Jogadores lendários. Você jogou contra Pelé, jogou ao lado de Leivinha, Dudu, Ademir da Guia, Falcão, Mário Sérgio, Casagrande, Sócrates. Quer dizer, a nata do futebol brasileiro, né? Então você tem muita propriedade para falar sobre esses jogadores, né? E falando nisso, o Brasil foi pentacampeão do mundo, né? Quando você jogava, o Brasil já tinha ganhado 3 títulos mundiais. E agora o Brasil está quase 24 anos, vai fazer 24 anos que não ganha a próxima Copa do Mundo em 2026. O Brasil vai completar a mesma distância entre 70 e 94. Por que você acha que está acontecendo isso? Que o Brasil está errando? Não está revelando mais tantos talentos assim? Olha, um dos motivos que eu acho que talvez seja primordial é que o jogador hoje em dia, com 16, 17 anos, já é vendido para o exterior. 14 anos, 12 anos, 15 anos. Os grandes talentos são vendidos e se dispersam lá pela Europa, uns mais reconhecidos, outros menos. Naquela época, não havia transferência para o exterior em quantidade. Então você pegava um Palmeiras e os jogadores ficavam 10 anos jogando junto, com São Paulo, Santos. A seleção brasileira era formada por jogadores daqui do Brasil, craques que ficavam aqui, não iam para o exterior. Olha a seleção de 70, quem era? Era a maioria jogadores que eram daqui, era Félix, o Carlos Alberto, o Brito, o Piazza, o Everaldo, o Clodoaldo, o Gerson, o Rivelino, o Pelé, o Tostão. Pô, Jairzinho? Então, Jairzinho? Também. Jairzinho, né, o Furacão. Todos os jogadores jogavam no Brasil. E tinham a idoneidade, né, eles tinham a identidade, tinha a identidade com o Brasil. Eu acho que a minha opinião é essa daí. Depois de um certo tempo, pô, tem jogador que é convocado que eu nem sei quem é, sinceramente, velho. Sinceramente. Foi convocado fulano, quem, da onde, joga onde? Quem? Pô, na época você convocava Rivelino, Pelé, Tostão, pelo amor de Deus, né? Isso aí em 94, pô, era Romário, Bebeto, era não sei quem e tal, você sabia quem era. De repente o Brasil virou uma legião estrangeira, pô. Isso daí, pô, o jogador não tem aquele amor. Eu sou Brasil, eu quero ser ex-campeão pelo Brasil, meu país, minha raiz. Eu acho que falta um pouco isso. Quem sabe o Dorival Júnior agora, né, convocando mais jogadores, ele volte a enraizar no jogador de futebol aquela sensação de ser brasileiro, de ter pô, a gente era pátria, a gente era país, Brasil era acima de tudo. Eu sou Brasil acima de tudo até hoje, né? Então vocês já sabem minha posição política, né? Mas deixa para lá. Então o que acontece? Perdeu a identidade, o jogador brasileiro, pô, você joga lá no Arsenal, joga no não sei aonde, joga papá, vem jogar pro Brasil, né, faz os treininhos, joga, e aí, não acontece nada. Não existe aquela união, aquela coisa, aquela devoção pelo Brasil que você sentia quando vestia a camisa amarelinha, né, a seleção canarinha, foi embora, não existe mais. Então, não, agora não, obrigado. Então, tá licença, eu estou conversando? Meu neto aqui tá. Vou parar essa figuraça aqui, ó. Não me chama de figura. Desculpa. Imagina. Então é isso, velho. Então é isso. O jogador brasileiro perdeu a identidade com a camisa da seleção brasileira. Mas eu lembro Quem sabe o Dorival Júnior, que é um grande amigo meu e um grande treinador, ele possa resgatar essa condição do jogador brasileiro voltar a sentir na pele, sentir a camisa da seleção canarinha como a segunda pele dele. É verdade. E assim, eu lembro que os jogadores dos outros times, dos outros países, eles tremiam quando eles entravam em campo e viam a camisa amarela. Agora eles fazem 7-1. Mudou muito. Exatamente. Mudou muito. Exatamente. A camisa amarela era temida, né? Sim. Era temida. Os jogadores entravam em campo já sabendo que iam enfrentar coisa difícil, ia ser um terror. E hoje em dia não é mais um terror, hoje em dia é mais uma equipe aí que está
Uma equipe que tanto faz eles jogarem contra a Croácia, jogarem contra a Escócia, jogarem contra o Brasil, é a mesma coisa. E na época, pô, a seleção brasileira, pelo amor de Deus, era um terror na vida deles, né? É isso que você falou. E mesmo na época que ficou 24 anos sem ganhar, a gente teve seleções que deveriam ter ganhado. Sim. Por exemplo, a de 82. A seleção de 82 era um espetáculo. Exatamente. E perdeu... Sim. Né? Não ganhamos por detalhes, né? Até a própria seleção de 86 era muito boa. Uhum. Nós perdemos lá da França devido a detalhes, né? Perdeu pênalti, essas coisas todas. Jogadores espetaculares como Zico e Sócrates não perdem pênalti toda hora, né? Sim. Então foram detalhes. Era uma seleção... 86 era uma seleção maravilhosa. Assim como a de 82 não ganhou porque Deus não quis que ganhasse. Não tem outra explicação. Era uma seleção que ganharia, hoje em dia, ganharia com o pé nas costas de qualquer seleção. Teve 78 que o Cláudio Coutinho, o saudoso Cláudio Coutinho, que te colocou na lista daquela Copa de 78, né, entre os 40, né? Que você disse no início da nossa conversa. Sim. O Brasil, ele falou que o Brasil foi campeão moral por conta daquela situação da Argentina e Peru. Você veja só. Foi 78. Mais uma seleção que merecia ter ganho. Então o que aconteceu? O Brasil jogou muito bem, empatou com a Argentina, só que, infelizmente, né, ganhou de 4 do Peru. Mas eu não sei por que cargas d'água o Peru perdeu de 6 ou 7, sei lá, da Argentina. Não sei que... 6-0. Não sei que... A gente imagina. Está sob suspeita até hoje, né? Sim, foi. Eu lembro desse jogo aí que o goleiro do Peru estava desesperado. Parecia que era o único que não queria perder. Era Quiroga, né? Um argentino naturalizado peruano, né? Eu lembro Quiroga tomou gol até de costas, ele tomou gol. Mas é assim. Bom, a gente não pode acusar, mas eu me lembro muito bem. Pô, o Brasil tinha uma seleção para ganhar a Copa do Mundo. Uma seleção maravilhosa. 78 era muito boa. Mas ficou nessa pendência, né? Uhum. Empatamos com a Argentina lá. A Argentina tinha um time muito bom também. Acabou ganhando na final da Holanda, merecidamente. E olha que a Holanda tinha um time danado, hein? Mas o Brasil poderia ter chegado na final. Graças ao seu Quiroga e alguns backs do Peru, nós não chegamos. A Holanda, nessa época, era laranja mecânica, não era? Em 74 já tinha sido... Era um timaço que tinha sido vice-campeão. Em 78 era a base menos o Cruyff, né? O Cruyff acho que não jogou a Copa por conta da situação política da Argentina. Ele se recusou a jogar a Copa de 78. Exatamente. A Holanda era chamada laranja mecânica, né? Sim. É um time espetacular. Em 74, eliminou o Brasil, merecidamente, né? Com Cruyff, com Neskins. Eu tenho, inclusive, uma passagem muito bacana na minha carreira, se vocês me permitem contar. Claro. Quando eu jogava no América do Rio, em 77, o América foi disputar um torneio internacional em Málaga, na Espanha, chamado Torneio Costa do Sol, Costa del Sol, né? Então eles participaram América do Rio, Seleção do Japão, Barcelona da Espanha, com Cruyff e Neskins, e o Málaga da Espanha. Málaga, Seleção do Japão, América e Barcelona. No primeiro jogo, nós ganhamos do Málaga de 4-2, aliás, ganhamos da Seleção do Japão de 4-2, eu fiz dois gols. E na final, o Barcelona tinha ganho do Málaga, e na final foi América e Barcelona, o jogo final. Nós perdemos de 1-0, mas dominamos muito o time do Barcelona. O Barcelona tinha uma equipaça, tinha Cruyff, Neskins, um back central, tal de Miguel, Rechaques, ponto esquerdo, equipe fantástica. Nós perdemos de 1-0, o Barcelona ganhou da gente na Bacia das Almas, era para nós termos empatado ou ganho o jogo. Bom, tudo bem. Terminou o torneio, cada equipe estava no lugar da arquibancada esperando as premiações, né? E começaram as premiações. Artilheiro do campeonato, o Rechaques do Barcelona com 3 gols.
Eu fiz 2 só, contra a seleção do Japão. Aí, prêmio daqui, prêmio dali e tal, e no final, campeão, né, prêmio para o campeão, que foi o Barcelona, vice-campeão, o América e tal. Aí, o último quesito, tal, eles estavam no meio de campo. É o melhor jogador do torneio. Estávamos esperando lá, aí, melhor jogador do torneio, aí falaram meu nome. Fala, Mário, do América. Olha, eu fiquei olhando, todo mundo olhando para mim, eu olhando, falei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Não, vai lá, Mário, vai, atravessa o campo aí. Pô, eu fui atravessando o campo assim, até o centro de campo, estava o Neskins, capitão do Barcelona, né? Tem um troféu na mão, e o Neskins me entregou o troféu, que eu tenho até hoje guardado, né? Eu tenho até a foto, eu na época, segurando o troféu, de melhor jogador do torneio. Então não fui o artilheiro do torneio, fui o melhor jogador. Porque contra o Barcelona eu joguei muita bola, eu estava numa fase sensacional na América. Então essa passagem eu destaco, porque vocês estavam falando do Neskins, do Cruyff, né? Imagina, você perto de Cruyff e de Neskins, ser considerado o melhor jogador do torneio, foi uma passagem maravilhosa na minha vida. Muito legal, né? Muito bacana. Vamos encerrar? Ô Mário, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Queria lembrar o pessoal para não esquecer de dar o peteleco no positivo, que é muito importante para a gente, ajuda muito. Mário, é muito legal a gente conversar com alguém que tem a tua experiência, a tua história no futebol e na vida, né? Porque não é só uma história de futebol, é uma história de vida, né? E saber essas curiosidades, eu adorei. Adorei te conhecer, eu não te conhecia, eu ouvi, algumas vezes, eu devo ter visto você jogar várias vezes, mas a gente acaba não guardando, né? E agora estou conhecendo pessoalmente, estou muito feliz com isso. Eu queria agradecer muito, agradecer o Duca por estar aqui também. Quem agradece sou eu, né? Eu sou muito grato por essa oportunidade, porque até me desculpem se eu me alonguei muito nas conversas, né? Mas é uma oportunidade que vocês me proporcionaram da gente que já passou no futebol e mostrar como era o futebol na época, o que a gente vivenciou, né? E até servir como exemplo para essa rapaziada que está começando hoje em dia. Não só eu, como outros jogadores aí que eram da época, né? E eu agradeço demais essa oportunidade. Você, Sidney, o Duca, poxa, foram maravilhosos e me proporcionar isso daí. E quando precisarem de mim, estou à disposição sempre de vocês. E mandar um forte abraço para vocês e para todos aqueles que estão nos ouvindo. Pode ter certeza que a gente vai chamar. Pode ter certeza que a gente vai chamar novamente. Pode ter certeza. Tá bom? Foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mário quando eu estava participando na Rádio Trianon. Conheci pessoalmente o Mário, na ocasião, acho que foi em 2018 ou 2019. E realmente foi um papo muito agradável, assim como hoje. Então, quero agradecer muito, Mário, pela sua participação aqui, que foi bem legal mesmo. Bacana, Duca. Eu realmente, na época, fui convidado lá pelo... Danilo Almeida. Danilo Almeida, grande amigo também. Me convidou algumas vezes para comentar jogos lá na Trianon, né? E nessas das oportunidades nós tivemos a satisfação, eu tive a satisfação de te conhecer. E sou muito grato a vocês aí e espero que não pare por aqui, que a gente tenha outros contatos maiores. Tá? Bacana, não vai parar mesmo. Então, obrigado, Duca, obrigado. Esse foi o grande Mário Mota e a gente foi.